Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente! Bem-vindos a mais um bate-papo do Petit Jornal. Estamos aqui, eu, Daniel Souza e Tanguy, o Bagdadi, para repercutir um pouco os acontecimentos dessa semana. Tanguy, estamos gravando num dia diferente, Tanguy. Aí você complica, encurta a semana, fica com menos temas. Complica, cara. Não, você está equivocado. Encurta nada. A semana continua igual, a gente só muda um dia do negócio. Essa é a vantagem, Daniel, da gente ter um podcast praticamente diário. Aí o pessoal deve falar assim, porra, mas eles devem ter uma baita estrutura de edição, porque grava e já edita e já vai pro ar, para no dia seguinte já ter outro episódio. E não, né? A gente faz isso por disposição mesmo. Então, normalmente o bate-papo é gravado na quarta-feira à noite, e aí o pessoal assiste ou na live no Instagram, que nem a gente está aqui agora, ou então no feed, a partir normalmente da quarta-feira de madrugada, né? Ou, na verdade, início da madrugada de quinta, né? Ao longo da quinta-feira. Só que essa semana a gente teve que fazer uma mudança aí. Estamos gravando na segunda-feira à noite. Mas essa semana continua normal, né, Daniel? Temos coluna terça, quarta e quinta-feira, como de costume. E semana que vem nós voltamos para o nosso dia regulamentar, quarta-feira, né? Quarta-feira, de cinzas. Quarta-feira de cinzas. cinzas. Não tem cinzas. Que não tem cinzas. É. Tem carnaval esse ano, Tanguy? Eu já não tava mais contando com isso, rapaz. Quando é o carnaval? Semana que vem? Não tem carnaval. Parece que é, diz que é, né? Eu achei estranho, você um dia desses falou, não, porque não vai ter aula no dia tal do Petit Cursos, e por causa do carnaval. Ah, cara, é um traço, vamos dizer assim, tradicionalista da minha personalidade, entendeu? Eu me Entendi. apeguei ao fato de que, de repente, ali numa terça-feira de carnaval, sei lá, de repente não teria aula, mas realmente eu acho que eu me equivoquei, não tem carnaval. Maravilha. E me diz aí, qual é a pauta de hoje? O que nós temos na pauta? Eu quero saber da sua traição, Daniel. Que traição? Você está pulando a cerca. Por quê? E eu vou denunciar isso aqui para todos os ouvintes do Petit Jornal, que agora você só quer saber de Janet Yellen. Cadê Angela Merkel? O que Merkel diria sobre isso, Daniel? Rapaz, Angela Merkel tá de saída, né? E você sabe que, poxa, rei morto, rei posto, né? Já diria a tradição. E é mais ou menos o que está acontecendo. Ela está em baixa, está saindo do governo, eu já tenho um novo amor. É isso. Janet Yellen, agora é a minha referência. Hoje ela foi ao Congresso dos Estados Unidos. Ela é a secretária do Tesouro, escolhida pelo Joe Biden, um cargo central na política econômica americana. Aliás, o cargo talvez mais importante, junto com o do Banco Central, mas o do Banco Central tem autonomia, tem independência, então é um pouco diferente. Mas a Janet Yellen falou hoje no Congresso que, caso aprovado o novo pacote de 1,9 trilhão de dólares do governo Joe Biden, em um ano a economia americana recupera o pleno emprego. Achei um pouco otimista da parte dela fazer essa consideração. Claro que ela avalia que o processo de vacinação nos Estados Unidos, que está acelerando, vai se intensificar e, consequentemente, a normalização da economia americana deve vir relativamente rápido. O número de casos do coronavírus nos Estados Unidos está caindo, e aí, em parte, você pode destacar que são as novas práticas, afinal, o governo Biden estabeleceu uma novas diretrizes de regras, com a colocação de máscara, etc. Mas a vacinação também está avançando. Então, esses dois elementos juntos têm levado a uma queda do número de casos, e a Janet Yellen está bastante otimista, considerando que a economia americana retoma o pleno emprego que era a realidade econômica dos Estados Unidos antes da pandemia, que recupera o pleno emprego no início de 2022. Então ele fez igual o Ciro, né? Vai dar trilhão, é isso? Não, o Ciro vai dar bilhão. Quem diz que o do trilhão é o Guedes, que vai privatizar tudo e vai arrumar 1 trilhão aí pra gente. É isso, o Guedes prometeu na campanha de 2018 que conseguiria 1 trilhão de reais em privatizações. Até agora, a gente, no caso, criou uma estatal. Entendeu? E manteve a TV do Lula para transmitir o jogo, a pelada do Bolsonaro. É isso. Sendo que muitas vezes é colocado que é culpa do Congresso, não sei o quê, mas existem várias estatais que o governo pode privatizar se desejar, independentemente do Congresso. E uma delas é justamente o exemplo que você deu, da TV Lula, né? Que foi uma promessa do Bolsonaro, que ia
privatizar a TV Lula, não sei o quê, mas agora ela já está transmitindo os jogos da seleção e o narrador já está mandando abraços para o presidente. E Daniel, só pra gente não sair dos Estados Unidos, começa nessa terça-feira agora, aí dependendo de quando você está ouvindo, né, esse nosso episódio, né, se você está ouvindo na segunda-feira, na terça, na quarta, mas na terça-feira dessa semana agora, para dar a data no dia 9 de fevereiro, começa o julgamento do impeachment do Trump, que não é mais o presidente. Rapaz. Então tá exatamente naquela discussão, vai começar exatamente, só para dar o guia aí, vai começar a discussão na terça-feira de manhã, com 4 horas de debate sobre se o processo de impeachment contra um ex-presidente é constitucional ou não. Porque assim, os defensores do Trump naturalmente estão dizendo que não faz sentido você abrir um processo de impeachment contra uma pessoa que nesse momento tem um caráter privado e não mais um cargo público. Mas aparentemente, como naturalmente os democratas têm maioria na Câmara, o processo de fato deve avançar. Então isso vai acabar se tornando de fato um problema para a imagem do Trump. A gente já comentou isso aqui várias vezes, né? O Trump ele tem a tendência, parece querer se manter nos holofotes, da personalidade dele, já deu demonstrações sobre isso. Talvez seja um dos motivos, inclusive, que leva os próprios democratas a querer avançar com o processo, né? Tentar acabar com o Trump de uma só vez e tentar impedir, portanto, que o trumpismo ele continue tendo força no cenário eleitoral. E junto com esse processo, Daniel, a gente ainda teve o secretário de Estado da Geórgia abrindo uma investigação contra crimes eleitorais por conta daquela ligação, Daniel, que todo mundo ouviu, né, foi gravada e tal, ele falando tem que encontrar aí os 11.780 votos, né, e aparentemente isso viola pelo menos 3 leis eleitorais, vou falar aqui quais, fraude eleitoral, solicitação de cometimento de fraude eleitoral, então não apenas cometer, mas solicitar que outra pessoa cometa, e interferência intencional, é saber que está interferindo em alguma coisa e mesmo assim seguir em frente. Então, dia difícil, de fato, para o ex-presidente Donald Trump. Tanguy, esses americanos são muito atrasados, Tanguy. Esses estadunidenses, se dessem uma estudadinha no Brasil, descobririam que em 1992, Fernando Collor de Mello renunciou em dezembro e a gente impeachmentou ele mesmo assim, cara. Renunciou. Amigo, claro. Oi. Pô, vou perder meu tempo, porque tudo preparado para a festa do impeachment e tal, aí, pô, vai renunciar. Vai ter impeachment mesmo assim, acabou. E outro erro. E outro erro também, Daniel, que aí também eu acho que falta visão também. Quer impeachment, você não faz o impeachment sobre aquilo que você realmente quer. Você arruma uma elba, você arruma uma pedalada fiscal e faz impeachment em cima disso. Agora quer fazer em cima, porra, de violação de democracia. Não dá certo, Daniel, não tem como. Tem que ter um tema mais tangível, que as pessoas entendam, que consiga tangibilizar ali. Fica mais fácil. Os estadunidenses têm que entender que de impeachment a gente conhece. Cara, porra, óbvio. Podia fazer um workshop para eles, como é que funciona a dinâmica de um impeachment e tal. Em mais de 200 anos, Daniel, impeachmentaram 3 presidentes, nenhum afastado. Aí não dá, né? Não tem aquela emoção de, porra, quem é o vice vai assumir. Não tem. Sabe, engatinham, Daniel, em termos de democracia. Não é sério isso, Tanguy. Não é sério. Não dá para levar em consideração. Não dá, realmente não dá. Daniel, e outra coisa que eu quero saber se é sério. O Bitcoin está valendo mais ou menos o valor da economia mundial. Como é que é esse negócio aí? O Bitcoin está valendo $40 mil, Tanguy. $40 mil. Bitcoin, Daniel, é aquele que o pessoal tava dando no Kinder Ovo. Era isso? Que quando isso. começou, falou assim, toma o Kinder Ovo aqui, toma o Bitcoin também. É isso? Que você comprava por um tostão furado. E hoje tem pessoas, inclusive, que tentam encontrar a senha do Bitcoin, que não sabem onde está a senha, o pendrive. Deixa eu achar a senha do meu 1 milhão aqui. Tem um cara lá no País de Gales, isso é sério, que ele botou num HD externo, e o HD externo foi pro lixo. E aí ele tá tentando, junto à prefeitura local, amigo, deixa eu revirar o lixo aqui, que se eu achar, eu dou uma indenização para a prefeitura. Mas eu li outro dia também de um cara, Daniel, que não lembra da senha. E tem 3 tentativas, meu amigo. Botou a terceira lá, bloqueou. Descobriu qual é a senha, o negócio bloqueia. Aí o cara já tentou 2 e tá desesperado tentando lembrar para ver se a última ele consegue finalmente resgatar
a aposentadoria dele e dos netos dele lá. Agora, o Bitcoin, ao longo desses últimos tempos, vem sofrendo um processo de valorização. A gente até já explorou isso aqui em outras oportunidades, porque diante dessas políticas de estímulo que estão sendo feitas mundo afora, existe a percepção de que as moedas tendem a se desvalorizar. As moedas nacionais, dos estados nacionais, e, consequentemente, elas talvez não sejam a melhor forma de você estocar sua riqueza, de você proteger o seu patrimônio. Tradicionalmente, o ouro acabava sendo a alternativa em situações como essa. Mas, recentemente, o Bitcoin tem rivalizado com o ouro. Aliás, isso já era apontado por alguns autores como uma tendência, uma vez que o Bitcoin seria cada vez mais aceito como meio de troca em âmbito internacional. E é isso que tem acontecido, Tanguy. Hoje, o Elon Musk, né, o dono todo-poderoso da Tesla, ele anunciou que a Tesla vai aceitar bitcoins como forma de pagamento. E mais do que isso, ele anunciou que ele estava colocando 1,5 bilhão de dólares em bitcoins. Agora, Daniel, só para a gente conseguir... desculpa te interromper, mas só para tangibilizar isso. Quando o Elon Musk diz que a Tesla vai começar a aceitar Bitcoin, isso significa que a precificação será feita em Bitcoin ou se é em dólar? E, por exemplo, na cotação do dia, que oscila enormemente, você pode pagar com o equivalente em Bitcoin na cotação do dia. Ele não chegou nesse nível de detalhamento, mas muito provavelmente será em dólares e aí você paga o equivalente em Bitcoins. Mas nada impede que, conforme o processo vai evoluindo, a situação se inverta. E você comece a ter o preço em Bitcoins com o que oscila sendo a cotação em dólares. A gente está falando de uma tendência. Algumas empresas americanas têm caminhado nessa direção. Outras empresas chegaram a anunciar que vão aceitar Bitcoin, como é o caso do PayPal. O PayPal também fez esse anúncio, um anúncio semelhante há algum tempo atrás. E existe aí, Tanguy, todo um movimento de que talvez o Bitcoin se torne cada vez mais um meio de troca. Na medida em que você começa a usar o Bitcoin em diferentes transações, o Bitcoin se torna realmente uma moeda em escala internacional, uma moeda sobre a qual os governos não vão ter um monitoramento adequado, uma moeda sobre a qual os governos vão ter problemas gravíssimos para tributar. Então, existe aí em curso um processo que está crescendo, que está ganhando volume, de que o Bitcoin pode realmente se viabilizar. Na semana anterior, no bate-papo, a gente chegou a falar dos estudos do Bitcoin brasileiro, né, que o Banco Central tinha anunciado que iniciava realmente estudos no sentido de tentar criar uma criptomoeda brasileira, que seria uma versão do real na criptomoeda. Mas isso está ganhando volume, está ganhando corpo e me parece que mais do que nunca é absolutamente incontornável a gente falar sobre criptomoedas, uma vez que elas estão ganhando robustez, que elas estão ganhando volume e que elas estão se tornando efetivamente um meio de troca já para empresas de primeira linha. E já que a gente está falando sobre comércio, Daniel, o Bitcoin ele deve começar a impactar inclusive no próprio comércio internacional. E por falar em comércio internacional, a gente teve uma notícia assim, relevante hoje, porque finalmente está encaminhado, né? Não está definido ainda porque ainda tem que ratificar, né? Finalizar a votação, enfim, mas está encaminhado para a gente ter a primeira diretora-geral da Organização Mundial do Comércio, que vai ser a nigeriana-americana Okonjo-Iweala. A gente já sabia que ia ser uma mulher, Daniel, a próxima diretora-geral, porque a gente tinha duas finalistas, né? A Okonjo-Iweala, mais uma vez, é nigeriana e americana, ela tem dupla nacionalidade, e uma sul-coreana. Só que o processo estava travado desde outubro do ano passado, Daniel, porque o governo Trump resolveu apoiar a sul-coreana. Então havia todo um apoio internacional à nigeriana, mas o Trump foi para o lado da sul-coreana, acabou trazendo alguns outros apoios. E a votação da OMC, na verdade, na OMC não é exatamente uma votação, é sempre a busca pelo consenso. Então, assim, espera-se que a galera que está no campo minoritário, na opção minoritária, abra mão, negocie e tal, e acabe apoiando, portanto, aquela que mais estados apoiaram, mas é a busca sempre pelo consenso. E o Trump, aparentemente, assim, ele queria, de fato, travar a discussão, viu que tinha uma maioria. Viu que tinha uma maioria em prol, né, da nigeriana e acabou apoiando a sul-coreana, dizendo que a Okonjo-Iweala não era experiente quando se falava em comércio internacional.
O Biden já tinha anunciado durante a campanha que mudaria isso e para destravar o OMC, um símbolo de confiança, um gesto de confiança, e o EALA a apoiaria, e ele fez isso hoje. Então, com isso, a sul-coreana desistiu do pleito, então atualmente só tem, de fato, a Oconde e o EALA para ser a nova diretora-geral, o que deve ser confirmado nos próximos dias, o que traz alguns pontos importantes, Daniel. É a primeira mulher que vai ser diretora-geral da OMC, é o primeiro indivíduo africano, mulher ou homem, né, a dirigir a OMC também, e é a primeira cidadã americana, ou primeiro cidadão americano, nunca alguém de nacionalidade americana dirigiu a Organização Mundial do Comércio. Então, algo significativo e que também, mais uma vez, é representativo, isso é de propósito, daquilo que o governo Biden pretende fazer com o multilateralismo, é meio que a bandeira que ele vem levantando. Na prática, ela substitui o Roberto Azevedo. Roberto Azevedo, exatamente. Roberto Azevedo, que é o brasileiro, ele era diretor-geral, se eu não me engano, desde 2013. Havia na verdade, um claro desgaste da Organização Mundial do Comércio, lembrando que o Trump ele optou por esvaziar a OMC para buscar uma confrontação direta com a China fora da OMC. Lembrando que a China ela joga com o regulamento debaixo do braço. Eu estou fazendo aquilo que é esperado de mim. A China tem uma série de vantagens comerciais por ser um país, né, periférico, que é curioso, né, a segunda maior economia do mundo, mas ela tem dados macroeconômicos que às vezes o colocam um país que faz jus à vantagem, que tem direito a determinadas vantagens comerciais. Capita, né? O principal deles é o PIB per capita. Então você tem um PIB enorme, uma população gigantesca também. Então a China ela acaba jogando com o regulamento debaixo do braço. A estratégia do Trump foi esvazia a OMC e briga com a China direto. O que o Biden está fazendo não, vai ser tudo dentro da OMC, eu vou ter que conseguir aliados junto comigo para fazer com que as regras evoluam. Foi por isso que ele falou recentemente, inclusive, de deixar a China também escrever as regras. Vai ter que deixar a China escrever uma parte das regras. Vai ser duro, mas a China vai ter que escrever uma parte das regras também. Até porque escrever as regras dá à China responsabilidade e desgaste. Claro. Né? A China vai se desgastar na escrita dessas novas regras e, consequentemente, ela acaba perdendo apoios, perdendo aliados. É mais ou menos aquilo. E tendo que fazer concessões, né? Claro, ela vai ter que fazer concessões e ao fazer isso, o Biden projeta que ele pode obter mais sucesso nesse processo de contenção da China do que partir para o mano a mano, como o Donald Trump vinha fazendo, né? Pois é. Daniel, e o petróleo, cara? Comenta aí o que está acontecendo com o petróleo nesse momento. Tangui, eu sei que você está preocupado porque a gasolina está subindo de preço. Eu não tenho carro, Daniel. Você não tem carro, Tanguy? Mas como assim, não, Tanguy? Cara, não tem. Você não tem carro? Não tem. Rapaz, não a gente tem tanto tempo que a gente não se vê que eu não sabia nem mais que você não tinha carro, cara. Olha isso. Isso, não tem. Que coisa. Tem tempo já que eu não tenho. Mas a gasolina, Tanguy, tá subindo de preço, né? O petróleo tá cruzando aí a barreira dos $40 o barril e você tem basicamente duas explicações para isso. A primeira é que você teve uma diminuição da produção durante a pandemia. Houve ali uma contenção da produção até como estratégia para tentar segurar o preço, que vinha caindo de forma muito intensa. E agora a gente está tendo a recuperação da economia. E a recuperação da economia, e mais do que a recuperação da economia, a perspectiva de recuperação da economia faz com que você tenha aí um aumento de demanda, não só do petróleo à vista, mas também do petróleo futuro. Quer dizer, você já começa a projetar uma recuperação do preço do petróleo nos próximos meses, o que carrega o petróleo à vista para cima já no atual momento. Então, a gente está falando de um contexto onde isso tem um impacto sobre a dinâmica econômica global muito forte, tem impacto enorme sobre países produtores e exportadores de petróleo que tiveram no sal, literalmente, ao longo dos últimos tempos com o petróleo tão barato. Agora, tem impactos inflacionários e o próprio Brasil está experimentando isso. Um petróleo mais caro gera inflação não apenas no Brasil, mas nos Estados Unidos, na Europa, na China, em qualquer lugar do mundo, na medida em que o preço do petróleo está subindo em dólares. Se a gente somar a isso o fato de que o dólar está caro no Brasil, você tem dois vetores deixando o combustível em reais com um patamar muito elevado nas bombas. Então, esse é um elemento que a gente vai ter que monitorar, porque não há nenhum sinal por parte dos produtores e exportadores de petróleo de recuperar a oferta na mesma velocidade que a demanda está se recuperando. Ou seja,
eles estão dando sinais que querem mesmo que o preço suba. Afinal, eu perdi muito dinheiro ao longo dos últimos tempos e agora é o momento de eu ter uma certa recuperação. É sempre algo importante a gente monitorar, porque o petróleo também tem o potencial de travar um pouco a recuperação, né? Se a economia está se recuperando, mas o petróleo dispara de preço, isso pode aí travar um pouco essa recuperação no mundo pós-pandemia, um mundo cada vez mais otimista. Eu sei que talvez o Brasil esteja um pouco fora desse circuito, mas se a gente pega Estados Unidos, principalmente, e China, existe aí uma certa euforia nos últimos dias, porque as vacinas têm surtido efeito, você tem tido uma queda expressiva do número de casos. A Pfizer já anunciou que a vacina dela é eficaz, inclusive, para algumas das mutações do vírus. Quer dizer, existe aí uma perspectiva de que a vacinação acontecerá num ritmo acelerado e que o restabelecimento da normalidade também vai acontecer de forma veloz. Até porque, na medida em que os casos começam a desabar, mesmo que você não tenha vacinado a população toda, isso já abre espaço para algum grau de normalização no funcionamento da economia. A sua mobilete bebe muito, Daniel? Você está preocupado com isso? Não, minha mobilete são 33 km por litro, Tanguy. Eu tô tranquilo. 33 km. Tá. 33 km beleza. por litro. Vai me impactar? Vai me impactar. Vai. Mas menos do que me impactaria se eu tivesse aí um Opala 81, entendeu? Ou então a Ford Ranger, Exato. né? Enorme. Aquela Ford Isso. Ranger que os americanos gostam e tal, confortável. Uma S10, Exatamente. né? D20. É isso. Tá. Não é o D20 era diesel, D20 era diesel. Daniel, só pra gente finalizar aqui, um dos grandes assuntos da última semana foi o golpe em Myanmar. Então eu gravei uma coluna sobre isso, a gente falou sobre isso na semana passada também. E ontem, pela primeira vez, o novo governo militar, né, o general, na verdade, que tomou o poder. Eu posso me arriscar a tentar falar o nome dele aqui, Daniel? Não sei faça se isso, por se favor. pode. Faça isso. Min Aung Hlaing. Repete. Min Aung Hlaing. Certo. Essa é uma pronúncia que puxa mais pro vietnamita. Você vê que tem umas notas mais vietnamitas do sul ali e tal. Notas Mas eu vou ficar com essa... do sul. Do sul, no caso do Vietnã. Do Vietnã. Entendi. E do sul do Vietnã. Entendi. Essas são as notas que a sua pronúncia trouxe aqui para os nossos ouvintes. Daniel, porque eu tenho que admitir minhas limitações, né, Daniel? Sei falar da maneira como se fala especificamente em Myanmar. Mas, continuando com a informação, ele foi para a televisão pela primeira vez para falar com a população e estabelecer algumas medidas bastante autoritárias, como não era de se esperar nada muito diferente. Depois de um golpe militar, vieram medidas autoritárias. Isso. Porque é importante que você saiba que ele disse que estava fazendo isso para restaurar a democracia. Eu ouvi isso já em algum lugar, Daniel, dar um golpe para manter a democracia. Eu estava tentando lembrar onde, mas eu não lembrei, cara, onde que foi dito isso. Eu já ouvi isso. Mas enfim, ele falou isso. É verdade. Não soa uma familiar. coisa que a gente já ouviu? Familiar, Eu vou tentar lembrar depois aonde que eu ouvi isso. E aí ele estabeleceu toque de recolher nas principais cidades de Myanmar e proibiu a aglomeração de mais 5 pessoas. Você fala assim, pô, um cara consciente, né, pró isolamento social e tal, mas não, é para tentar conter as enormes manifestações que nós temos em Myanmar nesse momento. Então as pessoas de fato foram para as ruas. Importante lembrar que é um país que viveu décadas de regime militar, a abertura foi muito recente, então havia uma certa... um certo sentimento que a gente vê em muitos países que se democratizaram recentemente, que é o de que finalmente a gente vai conseguir consolidar a democracia daqui para frente. Quando você tem um golpe como esse, portanto, o sentimento de frustração é muito grande. E outra coisa que eu achei que ia te interessar também, Daniel, foi que ele disse que o regime militar é mais propício para os investimentos. Os investidores ficam mais seguros quando você tem um golpe militar, quando os militares estão no poder. Aparentemente só faltou mesmo combinar com as empresas que estão saindo do país. Aparentemente elas não pegaram exatamente essa tranquilidade maior. Eu também já ouvi isso em algum lugar. Que também. O governo militar, as empresas vão gostar mais, vai trazer mais investimento. Eu não sei, Daniel. Eu também já ouvi isso. Meio que um déjà vu que às vezes soa, né, que a gente já ouviu. Mas acho que não, acho que é impressão nossa só. E, Daniel, última coisa para a gente finalizar o bate-papo de hoje. Eu quero saber se você já finalizou aquele relatório que eu tinha te pedido para a aula de amanhã do Petit Cursos
sobre como invadir o Afeganistão. Você já chegou numa conclusão de como é que faz? Cheguei numa conclusão, mandei pelo zap para você não leu ainda. Achei lamentável isso, porque eu já mandei para você pelo zap ali, dando todas as explicações, mapas. Como é que faz? Os caminhos, as rotas todas. Tudo explicadinho, como é que se invade o Afeganistão. Inclusive já fazendo uma estimativa de contingente, armamentos que a gente vai precisar e tal, porque a gente vai tomar o Afeganistão. Porque aparentemente o Reino Unido não fez certo, porque ele não sabia como é que fazer. A União Soviética também não rolou, também não fez certo. E os Estados Unidos também não rolou também. Não fizeram corretamente também. Então, a gente vai finalmente utilizar o nosso relatório para ensinar como é que se invade o Afeganistão. Eu não sei como é que faz ainda, mas o Daniel está seguro das suas conclusões científicas abalizadas de como é que faz isso. Isso se a pessoa não estiver matriculada no curso ainda, para descobrir como é que se invade o Afeganistão, Daniel. Como é que ela faz? Vai lá no petitcursos.com.br e tem lá o link de todos os cursos que a gente tem oferecido, mas em particular está lá o curso de Utopias. Utopias, mas o que, Tanque? O nome é tão bonito que eu esqueço. Utopias e realidades. Parece samba enredo, Daniel. Utopias e realidades no Grande Oriente Médio. Aí tinha que ter mais uma frase de umas 10 palavras e aí finalizava como samba enredo. Maravilha. Você que é um homem do samba, né, Daniel? Eu sou. Você que é um homem aí da quadra do salgueiro, samba no pé. Pô, isso. Você me conhece, né, Tanguinha? Pô, conheço, como não? Pô, isso aí é pé de valsa, isso é uma coisa maravilhosa. Então, só lembrando aí, pessoal que não se inscreveu ainda, a gente já deu um curso sobre, na verdade, uma aula, primeira aula sobre os curdos. Na semana passada nós falamos sobre o Egito, né, para falar sobre a grandeza do Egito no Oriente Médio, de uma forma geral, a influência que o Egito tem historicamente. Vamos falar amanhã sobre o Afeganistão, traçando, portanto, a história, o momento atual, né, todas as questões domésticas do Afeganistão, a relação com os Estados Unidos e, enfim, a queda de todos os impérios nesse território absolutamente hostil para os invasores. E ainda temos uma última aula, Daniel, na semana depois do Carnaval, sobre a Líbia. Exatamente. Então, quem não se matriculou ainda, petitcursos.com.br. Tem informações que você usará uma vestimenta parecida com as do Gaddafi nessa aula. É um djellabá que chama aquilo, Daniel. Maravilhosas as roupas do Gaddafi, aquela coisa bem colorida. Parece que eu tenho informações, Tanguy, que você vai usar. Eu não fiquei sabendo não, Daniel, mas se confirmar, aí confirmando, aí a gente usa, né? Eu não quero desdizer ninguém. E deixar aqui o nosso abraço de sempre, caloroso, afetuoso, para os nossos grandíssimos apoiadores. Lembrando que se está chegando no seu feed aí, no Spotify, no Deezer, no seu aplicativo de podcast, no YouTube, em tudo isso, é porque tem uma galera que chega junto com a gente. Todo o nosso agradecimento, pessoal que chega junto, que está lá, companheiro com a gente, que são os apoiadores. E se quiser se tornar apoiador, Daniel, faz o quê? Vai lá no apoia.se/Petit, que tem todos os direcionamentos para você se tornar nosso apoiador. Beleza, então nós temos na verdade 2 sites, né, que são do Petit Jornal, petitcursos.com.br, e sobre o podcast, para encontrar todas as nossas informações lá, petitjornal.com.br. Lá tem todas as informações para poder dar o apoio, enfim, o apoio que você quiser para o Petit Jornal. Daniel, um abraço. Até eu ia falar até semana que vem, mas não, né? Até amanhã, quando a gente tem a nossa terceira aula do curso Utopias e Realidades do Grande Oriente Médio. Até, valeu! Valeu, tchau, tchau. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petitjornal.com.br.